Vida é complicada. E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Guto e sejam bem-vindos a mais um vídeo da Cronosfera. E no vídeo de hoje, um vídeo que eu não sei qual título dizer, a perspectiva dentro dos animes, ou alguma coisa do tipo, você vai entender, então roda a vinheta. Lembrando aqui que não vai ter spoiler em momento nenhum desse vídeo, então não se preocupe. Existe uma cena no anime Koito Uso, no episódio 7, que é uma cena que eu gosto muito mesmo, embora não seja nada tão absurdo assim. Mais um dos recursos muito bem utilizados para tornar essa cena minimamente interessante é a direção, que é uma coisa que eu comento várias vezes, mas acredito que muitos de vocês não entendam exatamente o que é essa função. O diretor é aquele cara que basicamente define como tudo vai ser. Seja no cinema ou nas animações, a função é basicamente a mesma. Ele decide o estilo de arte, junto com o departamento de arte, trilha sonora que ele vê com o departamento de som. No caso de anime tem dublagem, tem não sei o que, tudo ele que literalmente direciona. Ele tem uma ideia e a equipe trabalha para conseguir realizar. ちょっとアホで不器用ででも繊細で気にしいで複雑なところをちゃんと描いてやりたいんだよ。アルピンはもうここにいるんだよ。 Mas um dos principais trabalhos do diretor que precisa quase que exclusivamente dele é a decupagem. Decupagem nada mais é do que escolher e selecionar os planos que você vai usar. Planos também são conhecidos como enquadramentos. Se eu preciso contar uma história, eu preciso decidir inicialmente quais são os planos que eu vou utilizar para poder passar para você a sensação que eu quero. No caso dos animes, como muitas vezes tem uma obra base que é o mangá, o diretor acaba se espelhando nos enquadramentos usados pelo quadrinista, que no caso é o mangaka, e vários deles são utilizados dentro do anime, porém nunca são suficientes. O diretor precisa utilizar as suas artimanhas artísticas para decidir outros enquadramentos, uns planos complementares ali no meio, como que vai funcionar a movimentação dentro desses planos, até porque o mangá é desenhado, então ele não tem uma movimentação, o diretor precisa decidir isso pro anime, e enfim, ele pode brincar, pode adicionar muitas coisas para tornar tudo mais interessante. E eu ressalto sempre a importância da decupagem porque ela basicamente traz uma das características mais importantes, quiçá, diria eu, a mais importante dentro de uma obra audiovisual, que é o ritmo. O ritmo é definido pelo diretor. Quanto tempo vai ficar em cada enquadramento, onde que ele vai estar posicionado dentro do enquadramento, se vai estar mais para a esquerda, mais para a direita, se ele vai se mexer muito dentro daquilo, tudo isso o diretor define para conseguir contar a história. E se você assistir uma coisa que é mal dirigida, primeiro, os enquadramentos não querem significar muita coisa, às vezes é muito preguiçoso, então fica muito tempo, um enquadramento aberto, um enquadramento que não mostra muita coisa, que não represente o que os personagens estão querendo passar dentro da obra, e principalmente perde o nexo. Às vezes o diretor quer inovar, criar um negócio interessante no meio de uma cena que não tem nada a ver com o contexto geral da obra, não tem nada a ver com todos os outros recursos usados dentro de uma cena, dentro do episódio, dentro do anime, dentro de tudo. E uma direção boa e uma direção ruim, mesmo que você não saiba o que é direção, mesmo que você não soubesse nada disso antes, você sabe que tá ruim. Você não entende por quê, mas você olha e fala, puta, é estranho. Porque o tempo não tá casando muito bem, as falas parecem meio cortadas, é como se fosse editar um vídeo e de repente ficasse muito rápido. Corta pra cá, de repente corta de novo, então fica muito estranho. E por outro lado, uma sequência bem feita, bem ritmada, com os tempos certos, os ápices dos momentos baixos de sentimento, os momentos calmos, os momentos acelerados, tudo bem feitinho e fechadinho dentro da proposta do anime, pode fazer com que uma cena que não tinha nada de interessante, nada demais, se torne um negócio extremamente forte que passe todo o sentimento direto pra você. E muitas vezes nos dá uma perspectiva que nenhum personagem teve dentro daquela cena, para dizer algo especificamente para você, sem mostrar para ninguém. E esse é o caso da cena que eu citei no começo do episódio, certo? Uma cena que não é nada de absurdo, reiterando aqui pela segunda vez, porém, muito bem feitinho. E é por isso que a gente vai passar momento a momento dela. Inicialmente vamos ao contexto geral do anime para você entender essa cena e entender o que eu sinto ao assisti-la. O anime se passa no Japão, num período futuro, onde o país criou um sistema para encontrar casais, e isso em prol de combater a baixa taxa de natalidade. Basicamente, o sistema Yukari cruza várias informações de todas as pessoas da sociedade, tanto sua genética, suas notas, seus gostos, vários e vários detalhes sobre sua vida que nem mesmo você lembrava,
para encontrar o seu par perfeito dentro daquela sociedade. Quem segue geralmente se dá bem, gosta do seu parceiro, tem uma vida normal, tem uma vida tranquila em questões de trabalho e etc. E quem vai contra, reza a lenda que é boicotado, tem dificuldades no ramo empresarial e vários outros detalhes. É um anime que eu acho belo, bonitinho, embora o final seja detestável, já falei várias vezes sobre o final ser ruim, talvez hoje em dia eu até penso que ele é menos ruim do que eu achava antigamente, mas as pessoas, no grande geral, odeiam de verdade. E o que acontece? O protagonista Nejima gosta da garota mais bela e mais adorada da escola, a Misaki, mas eles só conversaram quando eram crianças, enfim, nunca tiveram outro contato. Chegou o dia que o Nejima ia completar 16 anos e receber a sua carta de casal, uma notificação dizendo quem seria o par ideal dele. E por isso ele decidiu se declarar para Misaki, porque ele não queria ficar segurando essa amargura no peito pro resto da vida. 私もずっと好きでした。 Acontece que no final das contas, a Misaki também gostava dele. No primeiro episódio eles já se beijam, ficam felizes, ficam tristes e alguns minutos depois chega a notificação. Ela foi entregue pelo Motoi e pela Kagetsu, 2 agentes do governo responsáveis por jovens nessa situação. 政府通知のお渡しに伺いました。こんな遅い時間になってごめんなさい。 Muita coisa rola entre esse episódio e o episódio 7. O Nejima conhece o seu par ideal, que é a Ririna, e enfim, depois de uma série de acontecimentos, ele acabou magoando a menina. Então ele encontra o Motoi na escola dele e o chama pra conversar. O Nejima conta pro Motoi que ele tá preocupado porque ele magoou o seu par ideal e tá fazendo a garota que ele ama se preocupar. E ele não quer que as pessoas fiquem com esses sentimentos negativos quanto a ele, por isso ele quer deixá-las alegres e pede alguma ajuda, ele quer alguma luz. 元気になってほしいんです。なんかよくわかんねえけど、眩しいなお前。 E de repente, o Motoi começa a contar uma história. Algo que ele ouviu durante o trabalho. Existia um casal de namorados do ensino médio e chegou o dia que a garota recebeu sua notificação do governo, mas ela disse que rejeitaria caso seu namorado atual quisesse ficar junto com ela pro resto da vida. Aquele jovem a amava, mas ele tinha medo do futuro e não acreditava que era o suficiente para fazê-la feliz para sempre. Por isso, rejeitou. E o Motoi completa dizendo que depois que o garoto recebeu sua notificação de casal, ele conseguiu perceber o quão preciosa era sua ex-namorada, mas não tinha visto a verdade até então. 今になってみれば、何が正しいかなんて一つしかなかったと思う。一つ？自分の気持ちとかかな。 E depois disso ele relembra que é só uma história que ele ouviu falar, se despede do protagonista e fica observando ele ao longe. Só que nós sabemos, nós entendemos, nós vimos. O agente do governo que promove esse sistema não queria tê-lo seguido. E se arrepende desde sempre por não ter sido honesto com seus sentimentos. じゃあご機嫌だったでしょう。さあどうだか。ちゃんと見ててよ。 こんな足手まといな気持ち捨てちまえたら楽なのにな。 É uma cena simples e transparece bem todos os sentimentos trazidos pela cena, junto com a ajuda da trilha sonora e enquadramentos e um ritmo muito bem definido. Então a gente vai pegar essa cena quadro por quadro para entender exatamente como o diretor pensou. Para contextualizar tudo isso, vamos começar no finalzinho da cena anterior, quando o Nejima encontra o Motoi. Ele agarra o Motoi pelas costas e fala que precisa de um conselho. Então tem um corte para um ambiente externo e um plano totalmente aberto, onde o Motoi começa a falar. Esse é um recurso muito utilizado dentro de animes, porque a gente sabia de toda a história, mas a gente não queria ver o Nejima ficar repetindo tudo o que aconteceu. Basicamente, eles cortaram de um ponto para o outro e a pessoa que ouviu, o interlocutor desse papo, já começa fazendo alguma pergunta sobre. Em seguida tem um plano geral que mostra onde eles estão para você poder compreender exatamente esse lugar. E lembrando que esses dois estão enquadrados segundo a regra dos terços, que são os pontos de interesse do nosso olho e tal. Enfim, um dia a gente fala mais sobre isso. Então pulamos para um plano conjunto americano. A câmera se aproxima dos dois. Justamente porque eles estão entrando mais fundo da conversa e você está chegando mais próximo do papo. Em seguida, um plano médio do Motoi para mostrar que mesmo que ele pudesse estar desinteressado, afinal de contas, não tem nada a ver com ele essa parte, ele não precisa dar conselhos a esse nível, ele está interessado e ouvindo o protagonista. Então o papo se intensifica, a câmera se aproxima muito do rosto do Nejima, justamente para passar a sensação desse momento intenso e os sentimentos fortes que o Nejima está passando. E em resposta a isso, um contraplano do Motoi
Motoi observando e meio surpreso. Então o nível de dramaticidade da cena dá uma caída, dá um respiro e a câmera se afasta por conta disso. Tá tudo mais tranquilo do que aquele ápice que teve agora há pouco. E um plano do Motoi mais próximo do seu rosto para mostrar que agora ele vai tomar as rédeas da conversa. Alguns planos imaginários para ilustrar a história que o Motoi está contando, sendo que isso não é visto pelos personagens da cena, só pela gente. Então o diretor e a pessoa que criou, obviamente, o mangá, quer que a gente entenda o que ele está falando, mesmo que o protagonista não faça a mínima ideia. E novamente um plano americano mais aberto. Acabou a história foi decepcionante do ponto de vista do Nejima, então você dá um respiro. Vamos para um contraplano bem básico para mostrar que o Nejima está observando aquela situação toda e também para poder calçar o próximo plano, porque o próximo plano é o mais importante, é um ápice muito forte de sentimentos, então esse sendo mais básico, um pouquinho mais leve, consegue preparar essa subida repentina. E então a trilha aumenta, a dublagem fica mais intimista, as cores, o fundo, a sombra, o brilho, tudo fica destacado e muito diferente do que estava até então, para destacar os sentimentos puros e brilhantes do personagem. Essa estética continua num close no Nejima, que ainda está observando atentamente, preso naquele ambiente mágico que aquela sensação passou. E em seguida, um plano detalhe que eu gosto muito. É basicamente a latinha que está suando por conta, enfim, que ela está gelada e está quente o dia, e ela desce uma gotinha. E saibam que esse tipo de coisa não é nem um pouco acidental. O diretor pensou cautelosamente sobre isso e falou, puta, se eu colocar a latinha suando, vai representar alguma coisa bonita. Essa latinha, essa gotinha que cai, basicamente representa a tristeza dentro do Motoi, como se ele estivesse chorando depois de contar essa história. E então acaba com aquele assunto. O Motoi reafirma que foi só uma história que ele ouviu falar no trabalho dele, então nós nos afastamos de novo do personagem. A câmera vem para muito longe e dessa vez existe até que literalmente uma barreira entre nós e os personagens, que é essa quantidade de grama. Justamente para representar que a gente se aproximou, ficamos muito perto e íntimos dos sentimentos do Motoi e de repente ele acabou expulsando a gente de volta. Arigatou gozaimasu. Nejima Yukari. E reiterando aqui pela terceira vez, é uma cena bonita, mas não é nada absurdo, embora eu a ame de verdade. Porque ela consegue passar um sentimento tão verdadeiro, tão puro, de um personagem que é completamente secundário. E mesmo sendo secundário, é uma sensação que conversa diretamente com o tema central da obra. E esse tipo de coisa, esses animes de romance, animes bonitos, porém realistas, me fazem pensar numa coisa muito básica. Perspectiva. Koitoussou é tudo feito para ser intenso, romântico, bonito, embora seja o nosso mundo. Não tem nada de diferente naquele mundo para ele ser mágico e o nosso não. E é justamente por isso que eu acho a arte um negócio extremamente admirável. Ela pega algo básico e simples, como um funcionário público conversando com um aluno, e consegue trazer um sentimento tão absurdo que fica cravado para sempre. Justamente pelo uso correto da perspectiva. O diretor consegue te passar algo que você não sentiria apenas observando ao longe duas pessoas sentadas em um banco. Então, no final das contas, a vida pode ser mais bonita do que ela realmente é. Só depende de como você olha. Eu fiquei bastante relutante quanto a fazer esse vídeo, mas quando eu fui escrever ele, eu falei, puta, acho que compensa, é uma cena que eu gosto muito, quero conversar sobre ela, queria transpor os meus sentimentos ao assistir essa cena. Eu espero que tenha conseguido, que você tenha compreendido, certo? Deixa alguma ceninha que você gosta, que às vezes as pessoas não ligam, não se importam. Do anime X, do anime desconhecido, como nesse caso aqui. Uma cena aleatória de um personagem secundário que acha muito bonita, mas ninguém liga. E vejo vocês na semana que vem. Segunda-feira, semana que vem. Tchauzinho.